vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou nos seus ventres. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Durante as gerações há de chamar-me de bendita, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridas filhas e filhos, eu gosto de lembrar sempre na festa da Assunção de Nossa Senhora, a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são apenas foneticamente parecidas. Ele, Cristo, sobe por virtude própria, Deus que Ele é. Maria, elevada pelos anjos por Deus, para dar-lhe a recompensa que ela merece. No dia da Ascensão, a oração litúrgica, a primeira oração, diz assim: ó Deus, a vitória de vosso Filho, Jesus, que está subindo ao céu, já é a nossa vitória. Porque na esperança somos chamados a participar da sua glória. Se a vitória de Cristo, que Deus, já é a nossa vitória, a vitória de Maria, que não é deusa, é criatura de Deus, santa, santíssima, imaculada, mas ser humano, é muito mais garantido que a nossa vitória está certa. Quer dizer, quem é que leva a Maria aos céus? Seu Filho. Ele está conosco, à vossa direita está a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. Quer dizer, de Maria, o poeta a imagina, salmista também, como sentada ao lado do trono do Rei do Altíssimo dos céus e, claro, que junto do seu Filho Jesus Cristo. A festa, ao mesmo tempo, a festa da Assunção de Maria aos céus em corpo e alma, nos lembra e é consequência de uma outra festa, da festa da Imaculada Conceição.
São dois dogmas que não estão explicitamente na Bíblia, mas que são dedução teológica, coerência na sequência das promessas de Deus. Se para nós a morte é consequência do pecado, Maria, que foi concebida sem pecado, não deveria morrer, não tinha pecado. Então, a Imaculada Conceição, que o Papa Pio IX, dia 8 de dezembro de 1854, já faz um tempinho, né? Declarou a Imaculada Conceição, vai trazer como consequência que no dia 15 de agosto de 1950, o Papa Pio XII declara que Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Estão ligadas as duas. Por quê? Porque concebida sem pecado, Imaculada Conceição, não pode morrer, então sobe aos céus junto com seu filho. E ao mesmo tempo, para mim, o cumprimento de um duplo compromisso, ou de uma dupla promessa. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. E Maria é fiel a Deus. O que prometeu e aceitou na anunciação, quando responde ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquilo não foi só na hora da anunciação. Esse sim de Maria foi pela vida fora. E para colocar os extremos e não me alongar, eu mesmo sim ao anjo, e eu mesmo sim quando Cristo morre no meio de dois bandidos, como se fosse mais um bandido. Ela continua dizendo: sim, eis aqui a escrava do Senhor. Ela entendia o que estava se passando? Não. Ela sofreu horrores, mas o evangelista nos coloca: Maria estava de pé junto à cruz, até seu filho morrer, para receber o corpo do seu filho, depois de morto no seu corpo. Deus é fiel, por isso a leva ao céu. Maria lhe foi fiel a Deus, por isso foi obediente a vida toda. Estas duas realidades nos trazem uma terceira, a esperança. Na esperança, todos nós, vocês e eu, somos chamados a participar da glória. Mas a esperança, que é fruto da fé, tem que ser coerente. Procurando, eu digo sempre, eu meço bem os verbos. Não é fazer. Procurando fazer. Somos humanos. Quantas vezes, não é programação do Padre Júlio, que ele faz uma coisa e não consegue, e não queria fazer, e fez uma maior bobagem. Não aconteceu isso, Chico? Até São Paulo diz que às vezes não faço o que eu quero e faço o que não quero. Então, tentar ser fiéis, e Ele será sempre fiel, porque nos garante Cristo em São Paulo. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é fiel. Deus promete e cumpre. Então, filhotas, e a festa de nossa mãe padroeira, Nossa Senhora, da Assunção, do Amparo, do Rosário de Fátima, todos os nomes não têm importância nenhuma. Nossa Senhora é uma só, né? Às vezes eu assim, ouço o pessoal: Nossa Senhora do Amparo, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Por quê? Só tem uma Nossa Senhora. Quando você manda marcar uma missa para Nossa Senhora do Amparo, fazes muito bem, aquilo corresponde a uma devoção tua. Agora, se naquele mesmo dia eu quero oferecer uma missa do Senhora, para mim eu prefiro a Senhora Aparecida, vou colocar a Senhora Aparecida. Para você, pede para a mãe
por amparo. Eu penso para a mãe por Aparecida, mas ela é uma só. Então eu não posso pedir por amparo e por Aparecida. É uma só. Deu para entender? Claro, vocês são inteligentes. Vamos alegrar-nos com a vitória da Mãe. Vamos aprender com ela a sermos fiéis. Vamos acreditar que, apesar de não merecermos, Ele nos dará a vitória. Pois que se Cristo está lá e Maria também, na esperança, nós temos certeza de participar da mesma vitória. Creio que